O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram os seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia celebra o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. O Evangelho do dia que acabamos de escutar nos apresenta a narração lucana do evangelista deste ano, que narra a entrada, o ingresso de Nosso Senhor em Jerusalém. Para o evangelista São Lucas, esse ingresso tem um significado mais importante ainda e mais teológico do que para os outros evangelistas. Porque São Lucas, desde o capítulo 9, no versículo 51, toma a decisão de colocar em Nosso Senhor o desejo de partir para Jerusalém. O versículo 1 do capítulo 19, versículo 28, diz que Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Aqui está o entendimento de que ele vai à frente, porque para São Lucas, desde o capítulo 9, ele está à frente, sem titubear numa decisão: ir a Jerusalém. E a Jerusalém, na teologia de São Lucas, é caminhar em direção à cruz. Por isso, o teor do Evangelho de hoje, teologicamente, ganha um significado todo especial, porque é um caminho que ele faz, longo, e hoje ele chega a Jerusalém. A primeira motivação bíblica, espiritual e teológica desse dia é que aqui estamos não para recordarmos um evento, ou para fazermos uma representação teatral com os ramos do que foi o ingresso de Nosso Senhor em Jerusalém. Não. Nós estamos aqui justamente para tornar presente aquilo que ele realizou uma vez, fazendo memória, atualizando o ingresso dele em Jerusalém, que é o caminho definitivo para chegarmos à Páscoa de Nosso Senhor. Por isso, a primeira recordação é:
aqui estamos para entrarmos com Jesus em Jerusalém. Que não nos aconteça de durante esses dias a gente pegar outros caminhos. O que é pegar outros caminhos? É fazer da Semana Santa férias, como muitos fazem. É partir para fazer uma experiência lúdica com aqueles que ama, gosta, e deixar de lado o caminho de Jerusalém por uma família ou por algumas outras questões pessoais. Quando a semana é um convite a entrarmos em Jesus, com Jesus, em Jerusalém. Essa é a primeira reflexão. Quem aqui está, entra com Ele e tem o desejo de ir com Ele até o fim. Que não caiamos no risco de no caminho sermos um Judas, de no caminho sermos um Pedro, mas que todos possam ser o amado João, que fica com Maria até a última hora, até o último instante, participando de todos os momentos com Nosso Senhor. Esse é o primeiro convite dessa liturgia. O texto vai dizer que quando Nosso Senhor se aproximava, Ele enviou 2 discípulos, pedindo que eles fossem ao povoado encontrar um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Para São Lucas, aqui está claro que o entendimento sobrenatural, o conhecimento divino de Nosso Senhor. Ele, antes de chegar, sabia onde estava o jumentinho e também sabia que ele nunca havia sido montado. E ele pede: desamarrai-o, trazei-o, e se alguém perguntar, dizei: o Senhor precisa dele. O jumentinho, amados irmãos e irmãs, é prefiguração de Zacarias 9:9. É lá que o profeta diz que o rei haverá de entrar como príncipe da paz, como senhor da história, montado num jumento. A analogia do jumento também é significativa, porque os reis da terra e os grandes, sobretudo, usavam cavalos. O cavalo é a imagem da guerra, o jumento é a imagem da paz. O rei vem montado num jumento. É o príncipe da paz que vai entrar em Jerusalém. E é tanto que Nosso Senhor diz: se alguém perguntar, digam: o Senhor precisa dele. O Senhor aqui, no texto, é o Kyrios. É o Senhor que ressuscitará. É Deus que precisa do jumento. Então, a analogia é perfeita no texto para nos fazer compreender a importância desse jumento. O Senhor precisa dele para que se cumpram as profecias. E é interessante que para Lucas, Nosso Senhor não sobe sozinho no jumento. São os discípulos que o levam ao jumento. O levaram ao jumentinho. Isso aqui é a imagem de 1 Reis 1:33, quando o rei Davi manda montar o filho Salomão no jumento, para que ele vá até Gion, o território de Gion. E Salomão ali está subindo naquele jumento com aclamações de também ele ser rei. Então é a mesma imagem. O rei agora é Nosso Senhor. E ele também vai montado num jumento. O povo o recepciona. É interessante que na liturgia de São Lucas não tem ramos, tem roupas. São as roupas que as pessoas vestem, que elas jogam para que Nosso Senhor passe. Vejam que não tem nenhuma alusão a ramos hoje. O texto fala do manto. Então, que possamos também, escutando esse evangelho hoje, estamos com os ramos, mas a liturgia nos convida a
estendermos as roupas no caminho. Que cada um nesse percurso também saiba se estender, se colocar no caminho para que nosso Senhor passe na nossa vida. Quantas e quantas coisas nosso Senhor precisa passar, sobretudo para dobrar orgulho, soberba, temas críticos da existência humana, que vai e volta, atormentam a vida, sobretudo dos que mais se dizem seguidores. Então, pedir a nosso Senhor que Ele passe sobre nós, passe sobre nossas vidas e nos converta, e nos faça descer, se inclinar, se humilhar como Ele, para que a gente entenda o verdadeiro sentido dessa semana. Depois o texto vai dizer que o povo aclama com muita alegria. São Lucas é o evangelista da alegria. A alegria está no evangelho de São Lucas, desde o anúncio do anjo a Zacarias, e vai até o final do evangelho. Maria, alegra-te, cheia de graça. Os anjos felizes dão o anúncio do nascimento com alegria. A alegria invade todo o texto. Não podia ser diferente. Nosso Senhor entra em Jerusalém também com alegria. A alegria toma conta. Que possamos também entrar com Ele alegres. Que possamos passar pelas ruas da Avenida Boa Viagem com a mesma disposição, alegres, felizes, porque sabemos a quem estamos acompanhando. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é nenhum político, não é nenhuma estrela, não! É Cristo que está passando, é Ele. Então que possamos aclamá-lo com alegria, com festa, com exultação, é o nosso Deus. Que a gente não perca esse sentimento de admiração, de estupor pelo que estamos vivendo, para que não seja algo mecânico, repetitivo, ou para que não seja mais uma Semana Santa, porque tem gente que já está tão encaliçado, que fica com a mentalidade de que é mais uma. Não é mais uma. Pode ser a Semana Santa de sua vida, ou pode ser a última de sua vida, e você não viveu bem. Então que a alegria possa tomar conta de nós nesse domingo. E o povo gritava: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hoje no texto também não tem Hosana, Hosana. O texto de São Lucas tira o Hosana e deixa com Mateus e com Marcos. Hoje a aclamação é o Rei que está passando. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Está tudo claro agora. É para se cumprir a profecia de Zacarias, para São Lucas, e é também para dar o sentido àquilo que o rei Davi fez com Salomão. Então é o rei, o verdadeiro rei, o rei do universo, o Senhor da história, bendito que vem. Mas o rei é diferente, porque vem montado no jumento, não vem num cavalo. Não está com os estereótipos da lógica e do domínio de poder dos homens. Vem diferente. E a prova da diferença dele está na aclamação. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Paz no céu e glória nas alturas é uma recordação de que texto? Lucas capítulo 2, versículo 14. Eu vos dou uma grande alegria, uma grande notícia. Nasceu para vós o Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aquela criança do Natal é o homem que agora entra em Jerusalém. A paz que Israel esperava chegou. A paz não está nas ideologias políticas e econômicas do mundo e do pecado humano. Não! A paz está no Rei, nosso Senhor. É quando a humanidade compreender que Ele é o Senhor e príncipe da paz,
que a paz verdadeiramente habitará primeiro em nós, que cobramos tanto paz, mas tantas vezes estamos cheios de uma guerra interior que nos impede de sermos promotores de paz. Então peçamos que Ele venha e nos dê a verdadeira paz, a paz que tudo transforma, a paz que só Nosso Senhor pode nos dar, que é a confiança ilimitada nele. O texto termina com aqueles que perturbaram essas 2 semanas Nosso Senhor o tempo todo. Os fariseus. Os fariseus se incomodam já no ingresso de Jesus. E dizem alguns dos fariseus a Jesus: repreende teus discípulos, pede que eles se calem. E Nosso Senhor diz: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Aqui esse texto traduz o que acontecerá depois. Nosso Senhor entra em Jerusalém, segundo São Lucas. Depois de entrar, a primeira atitude de Nosso Senhor, vejam a teologia do texto, é chorar Jerusalém. Depois de um momento festivo de alegria, ele chora. Chora o quê? Chora as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas infidelidades, as nossas traições. Chora Jerusalém. E o que é que acontece depois do evento pascal? A destruição do templo e a destruição de Jerusalém. São as imagens bíblicas visíveis do cumprimento do que Nosso Senhor disse. Se eles se calarem, as pedras irão gritar. E o grito das pedras é a destruição do templo e da cidade. Houve um grito das pedras diante do rei que entrou, mas os corações humanos permaneciam pedrificados, indiferentes, fechados à salvação de Deus. Por isso, hoje, abramos os nossos corações. Escutemos a palavra do profeta Ezequiel, que diz o quê? Que o Espírito Santo transforme os nossos corações de pedra em corações de carne, para que transformados possamos ser homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, é com essa motivação que nós iremos iniciar essa procissão. E que cada um tome consigo um único desejo e uma única decisão: entrar com Ele. Entrar com Ele é viver tudo isso. Que ninguém tenha medo, que ninguém seja covarde, mas que possamos ir com Ele até domingo, com alegria, com esperança. Nesse ano jubilar, os ramos são a imagem da esperança. A esperança que não decepciona, a esperança que é Cristo. Que possamos aclamá-lo com alegria. Assim seja.